Hoje a gente está começando uma nova série. Se tudo der certo, vai ser 6 domingos que a gente vai estar tratando desse tema. Jesus disse não. Nós vamos falar de alguns mandamentos de Jesus que começam com essa expressão, não. E se você frequenta aqui a igreja, você sabe que durante os últimos anos eu tenho chamado a sua atenção para um mandamento que Jesus deixa, que não tem essa palavra não, mas ele diz que você deve amar a pessoa que está do seu lado como ele te amou. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que Jesus deixa. Mas no seu ministério, algumas vezes ele vai usar essa expressão, não faça isso, não faça aquilo. E essas expressões são marcantes para os discípulos, mas como a gente viu aqui, quando ele falava parecia tão irrealista, tão impossível de se praticar, até a ressurreição. A ressurreição é que faz toda a diferença, que muda tudo, a perspectiva deles muda completamente. E pela graça de Deus eu oro para que também mude a nossa perspectiva durante esses próximos dias. Quem está pronto aí, diga amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós contamos com o auxílio e direção do Teu Espírito Santo. Eu sei como eu preciso, meu Pai, da Tua direção, da Tua luz. Eu sempre oro dizendo nada de mim, tudo de Ti, para que o Teu nome seja glorificado e para que nós possamos realmente receber de Ti. Tu és o nosso mestre e nós queremos Te honrar, dando reverência e ouvidos à Tua voz, à Tua palavra. Recebe toda a glória em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Essa semana, mais de uma vez, acho que 2 ou 3 vezes, eu vi um daqueles vídeos que circulam em redes sociais, que é o que você mais vê a semana inteira. Eu gosto muito de ver coisas engraçadas, mas de vez em quando chega um negócio que não tem muita graça, mas às vezes tem um princípio. E era alguém falando mal de religião, de uma forma geral, e vi um documentário falando um pouco sobre isso, e eu vou percebendo qual é a temática que se repete o tempo todo, como o mundo tem enxergado religião de uma forma geral, mas especialmente religião cristã. Algum tempo atrás a gente falou sobre isso, como é que o mundo vê a igreja, como é que um dia talvez você via a igreja, e hoje você pensa, é bem diferente do que eu achava que era. Essa é uma das frases que eu mais gosto de ouvir, quando alguém vem na igreja e pensa, eu não imaginava que era assim, e isso é algo positivo, a pessoa tem uma experiência positiva e não imaginava que era daquela maneira. Mas o tempo todo tem pessoas que não têm ideia e outras pessoas que tiveram uma experiência ruim na igreja. Pessoas que deixaram o cristianismo. E eu nunca conheci ninguém que deixou o cristianismo por uma razão realmente apropriada. A maioria das pessoas abandonam o cristianismo por motivos que não têm nada a ver com o cristianismo. Porque há livros hoje que falam sobre a Bíblia, que estão tentando provar que a Bíblia não deve ser verdade, porque uma vez que Gênesis diz isso, e os antigos israelitas, ninguém tem registro disso, daquilo outro, e eu não vou entrar no mérito. Na verdade, eu tenho a minha crença pessoal, que parece com a sua, mas eu não sou um grande estudioso do assunto, mas a gente observa que praticamente tudo que está ali na Bíblia, tudo que está ali na Bíblia, embora a gente, na nossa interpretação, descubra o que a gente acha que são contradições, depois você vai descobrir que não, que Deus está justamente, à medida que a gente cresce, nos revelando o que Ele quer nos mostrar, e nós percebemos, é perfeito, é a própria justiça de Deus. Mas quando eu vejo como o mundo hoje observa e como o mundo hoje interpreta a igreja, naturalmente você chega a uma conclusão clara, de que eu acho que nós não temos feito um bom papel. Bota aí para mim funcionar isso aqui, Mateus. A igreja não tem conseguido comunicar, não tem conseguido explicar propriamente, adequadamente, qual é o alicerce da nossa fé. Se você esteve com a gente nos últimos meses e anos, a gente falou disso aqui algumas vezes. O que acontece é que praticamente toda religião que você conhece, inclusive a cristã, mas pense em qualquer outra, elas seguem um modelo desde a antiguidade, que é um modelo onde homens santos, modelo religioso, onde homens, entre aspas, santos, usam textos ditos também sagrados. Pense em qualquer religião e você vai encontrar esse modelo. E existe um lugar sagrado, um templo, um lugar onde o sacerdócio acontece, mas você precisa ir até lá para propriamente cumprir aquela religião. E
com isso você tem seguidores. Inclusive, é o que está acontecendo praticamente aqui nessa manhã. Homens que nós julgamos que são chamados por Deus, os pastores, qualquer sacerdote que você imagina, se utiliza de textos sagrados, num lugar que nós chamamos de sagrado, entendendo hoje, como crentes do Novo Testamento, que não são essas 4 paredes que Deus consagrou a ele, mas você hoje é templo do Espírito Santo, e quando você sair daqui, você continua sendo templo do Espírito Santo. Amém? Mas com isso nós temos um rebanho do nosso Deus, crescendo cada vez mais, pensando no cristianismo. O que acontece é que, pela influência desse modelo religioso, que funciona em qualquer religião, nós, e o cristianismo, à medida que o tempo passou, acabou tendo uma versão disso também. Nós acabamos abraçando, como cristãos, uma versão desse modelo. E, como resultado, textos sagrados, ou seja, a nossa Bíblia, quem tem uma Bíblia aí, diga amém, se tornaram para mim e para você o fundamento da nossa fé. Muita gente, se você perguntar, a maioria dos cristãos hoje, perguntar qual é a base, qual é o alicerce, qual é o fundamento da sua fé, a maioria de nós vai pensar na Bíblia, e talvez responda que é a Bíblia. E você sabe que isso é verdade porque quando você entra num debate com alguém que não acredita na Bíblia, você pensa, eu não posso nem conversar com você, porque a única coisa que eu tenho como base é a Bíblia. Se você não acreditar na Bíblia, como é que a gente vai tentar debater esse assunto? Eu preciso que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. E a maioria das pessoas que a gente debate nem necessariamente crê. A grande crise que está aí é se você acreditar que essa é a base da sua fé, você precisa reexaminar como você olha para a Bíblia. Porque o Antigo e o Novo Testamento, à medida que o tempo passou, como eu disse, você tem uma Bíblia, você recebeu ela com capa, com mapa, com capítulos, com versículos, mas ninguém disse para você que ali tem pelo menos 2 alianças distintas. A primeira metade da sua Bíblia nós chamamos do Antigo Testamento. Eles, no Novo Testamento, chamavam a lei e os profetas. Você também poderia falar, sem nenhum erro, a Bíblia dos judeus, a lei e os profetas. É como eles aprenderam a respeito de Deus. Nós recebemos essa primeira parte e ninguém disse para a gente que toda ela, praticamente, de Êxodo até Malaquias, trata de uma aliança, de um acordo que Deus fez com uma nação. Uma nação, um grupo de pessoas, uma outra cultura diferente da minha e da sua. Deus fez uma aliança com eles. Mas nós damos mesmo peso teológico nas 2 alianças, do Antigo e do Novo, mesmo que, quando você lê o Novo Testamento, ela faz uma grande distinção entre o peso teológico delas 2. Embora a gente dê o mesmo peso teológico, nós não damos o mesmo peso prático. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes alguém vai te perguntar, você é crente? Sou. A sua Bíblia não fala que isso, e fala sobre um versículo do Antigo Testamento, e você diz, fala, mas a gente não faz isso. Não é uma prática hoje. Mas por quê? Não é Bíblia, não é a palavra de Deus, não está lá dizendo que se uma mulher adulterar, você tem que apedrejar ela. Não, mas a gente não faz isso. Não diz isso, aquilo. Não, mas a gente não faz. Por quê? E a gente não sabe dizer por quê. Muitas vezes. A gente desconversa, fala, não me faz pergunta difícil, não, eu tenho que ir embora, não posso falar agora. Para a gente não ter que tratar de algo que parece muito complicado. Mas o próprio Senhor Jesus resolveu essa questão e transformou essas 2 alianças em irreconciliáveis. Ele termina uma para que a outra comece. Só Ele poderia fazer isso e Ele fez perfeitamente. Quando Ele declara, está consumado tudo que a lei tinha estabelecido. Ele havia profetizado, quando você lê no Sermão da Montanha, Jesus falando, a lei não vai passar até que tudo se cumpra, até que toda ela, a lei, se cumpra. Até que Ele, Jesus, possa cumpri-la perfeita e completamente, coisa que nenhum outro homem poderia fazer, mas Ele faz. Quando alguém decide que o cristianismo não é verdadeiro com base em algo que você não gosta ou discorda na Bíblia, porque é mais esses 2 motivos. Alguém ficou chateado na igreja com alguém, motivos porque as pessoas abandonam a igreja ou abandonam Jesus, abandonam o cristianismo. Eu fui ofendido na igreja. Eu não vou perguntar, porque todo mundo conhece um caso aqui. Gente que saiu da igreja porque foi ofendido. Eu acho importante abrir um parênteses e dizer,
Ofensas acontecem o tempo todo, você está sempre num dos dois lados, ou você ofendeu, ou você foi ofendido. O que a gente esquece é que as duas pessoas têm responsabilidade. Aos ofensores, a todo mundo que já ofendeu, eu sou uma dessas pessoas, já ofendi. Eu quero dizer que não há justificativa. Como filhos de Deus, nós devemos buscar isso. Ninguém deve ser ofendido por nós. Amém? Ninguém. Nós não deveríamos, não podemos, mas vai acontecer. A gente vai ofender de vez em quando. Mas aos ofendidos, que eu também faço parte, e você também, eu queria dizer, nós também temos um papel, nós temos uma responsabilidade. E deixa eu dizer uma coisa que pode ser libertador para você. Ninguém consegue te ofender se você não deixar. A pessoa pode se esforçar de tudo quanto é jeito. Pode xingar a sua mãezinha e toda a sua geração. Pode falar as coisas mais horrorosas e você escolhe se aquilo vai te ofender ou não. Alguém diz amém? Ou você não tem nenhum controle sobre isso? Não, você tem. A grande questão é que quando eu sou ofendido, a minha tendência, a minha inclinação é permanecer nessa ofensa. No entanto, eu posso escolher que essa ofensa não vai determinar nenhum passo da minha vida. Não vai determinar nenhuma escolha, nenhuma decisão que eu vou fazer. Mas muita gente um dia abandonou Jesus, abandonou o cristianismo porque alguém te ofendeu. É a mesma coisa que você ir no barbeiro ou no cabeleireiro, cortarem errado o seu cabelo, você falou, desisto de cortar cabelo, não corto nunca mais. Porque eu não acredito mais em cabeleireiro. É verdade? Não, você troca de cabeleireiro. Você vai no médico e você não recebeu o melhor atendimento, você foi numa segunda opinião, seja o que for, né? O médico não me atendeu bem, eu desisto. Não, você vai procurar outro médico. Você não desiste de procurar ajuda para curar o seu corpo. A gente entende como é que isso funciona. E ainda assim, pessoas que tiveram uma experiência ruim numa igreja abandonam Jesus, abandonam o cristianismo, abandonam a comunhão dos cristãos. Quando na verdade deveriam buscar em Cristo uma outra solução. Quem está acordado, diga amém. Decidir que o cristianismo não é verdadeiro com base em algo que você não gosta ou discorda na Bíblia é equivalente a eu decidir que você não existe porque eu vi a sua certidão de nascimento e tem um erro gráfico. Você não existe. Como não, André? Claro que existe, eu estou aqui nessa... Não, eu vi a sua certidão de nascimento, tem um problema ali na data. Tem uma coisa que está em contradição no lugar que você nasceu, o nome da sua mãe está com S a mais. É isso mesmo? A sua certidão de nascimento determina você? Não, ela documenta você. Da mesma maneira, a Bíblia, o Novo Testamento documenta, é um registro da ressurreição de Cristo, do início da igreja. Mas não é equivalente à mesma coisa. Nós criamos, sem perceber, um castelo de cartas, onde basta puxar umazinha e tudo desaba. Se a relação, o relato da criação de Gênesis, alguém conseguir achar alguma coisa lá que não é muito verdadeiro, ou não houver evidências arqueológicas do Êxodo, ou se o censo que foi anunciado em Lucas não estiver de acordo com outros documentos históricos, e alguém prova isso para você, eu particularmente acredito verdadeiramente na inerrância da palavra de Deus, mas nem todo mundo vai acreditar como eu. E se alguém pegar, especialmente os jovens, nossos filhos, nossos netos, quando ouvirem isso, quando forem para uma faculdade, quantas vezes isso aconteceu? Por que você não está mais na igreja? Eu cresci, né? Eu fui para a faculdade, eu ouvi coisas que me fizeram pensar, repensar melhor. Não sei se eu posso acreditar, porque você realmente acredita que Noé botou aquele monte de bicho dentro de uma arca? Realmente, você acredita que um homem ficou realmente dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites? Sério? E esses questionamentos todos que vêm, a gente pensa, meu Deus do céu, com esse questionamento a fé vai ser abalada e vai ser destruída. Não precisa. Mesmo que você não tenha tempo para questionar e descobrir que é verdade a palavra, não precisa, porque ela não é a base da nossa fé. Se o cristianismo fosse tão frágil assim, como ele poderia ter sobrevivido aos primeiros 3 séculos? As pessoas, a primeira geração dos cristãos, aqueles primeiros cristãos que existiram, nenhum deles abandonou o cristianismo porque ficou ofendido. Nenhum deles abandonou o cristianismo porque ficou em dúvida em relação a algo que tinha escrito na lei dos judeus. Não. Abandonava-se o cristianismo porque era perigoso demais ser cristão. A violência era muito grande. Você podia ser morto simplesmente por se declarar cristão. Essa era a casca grossa da igreja primitiva, da igreja da qual nós fazemos parte.
Porque acreditar que Jesus era maior do que César, acreditar que Jesus era maior do que o imperador deles, que era considerado um deus, era sacrilégio. E o que acontecia é que todo mundo culpava os cristãos por tudo de mal que acontecia em Roma. Você não ia conseguir um emprego, porque o seu empregador, se alguém empregar você, ele está ofendendo os deuses. E os deuses podem me amaldiçoar porque eu empreguei um cristão. Há um historiador, um apologista cristão, chamado Tertuliano, que é desses primeiros séculos. Ele era filho de um centurião romano, mas se converteu a Jesus por volta dos seus 40 anos de idade, que naquela época era velho, 40 anos. Hoje não é tanto, eu espero, mas não se vivia tanto tempo assim. E ele escreve algo que ficou muito famoso a respeito desse princípio. Ele escreve assim: se o tigre aqui é o rio Tigre, se o Tigre sobe muito alto e transborda e acaba com as plantações, ou o Nilo muito baixo fica seco e não irriga as suas plantações, o remédio é sempre lançar os cristãos aos leões. Por quê? Porque qualquer coisa de ruim que acontece, qualquer desastre natural, é porque os deuses estão irados. Por que eles estão irados? Porque a gente está permitindo esses cristãos adorarem a alguém que eles consideram maior do que César, maior do que os outros deuses. Eles estão declarando que o Deus deles é o único Deus. Nós não podemos coadunar com isso, não podemos conciliar com isso. Manda matar esses cristãos como um sacrifício aos deuses, para que eles possam finalmente nos abençoar outra vez. Isso acontecia na frente dele o tempo todo. Era a realidade comum. Eu e você não íamos gostar tanto de sermos cristãos naquela época em relação a sermos hoje, porque era bem mais complicado. Tudo de ruim que acontecia é culpa dos cristãos. E essa é a questão, ninguém abandonou o cristianismo por causa de uma inexatidão num texto antigo. Eles nem tinham acesso ao texto antigo. O Antigo Testamento não deixou os cristãos daquela época confusos. Olha aqui para mim. Eles não olhavam para o Antigo Testamento e falavam: eu não consigo entender. Não. Mas é muita violência. Deus está sancionando matança. E as pessoas estão... A violência que eles viviam era igual ou pior. E a razão deles abraçarem o cristianismo é porque era um remédio contra aquela violência. Distante do que muita gente pensa. Mas eles não ficavam confusos em relação ao Deus, entre aspas, do Antigo Testamento versus o Deus do Novo Testamento, porque nem tinha. Eles não conheciam o Antigo Testamento e não existia o Novo Testamento. Há uma autora especializada em religião, chama Karen Armstrong, que fala o que a maioria dos historiadores sérios concordam. Eu terminei o culto do primeiro culto falando sobre isso. Ninguém sabe explicar como é que o cristianismo cresceu e permaneceu e sobreviveu e está aí até hoje. Ela escreve da seguinte maneira: ainda assim, contra todas as probabilidades, no século III, que já era para ter desaparecido, a igreja já era para ter sido dizimada completamente, no século III o cristianismo havia se tornado uma força a ser respeitada. Isso é antes de Constantino, antes da religião cristã ser realmente aceita, com toda a perseguição, com tudo que você pode imaginar, a igreja não parava de crescer. E ninguém sabe explicar. Ela fala: ainda não entendemos bem como isso aconteceu. E se você conversar ou ler a respeito do que qualquer historiador sério vai falar sobre a igreja, eles vão dizer: é impressionante, mas a gente não sabe explicar. A gente sabe explicar a história do Brasil, porque a gente procura por fatos e evidências naturais. É claro, né? Nós sabemos como é que foi descoberto, quem veio, o que aconteceu naquele tempo, como é que aconteceram as expedições, e mais tarde uma independência, seja o que for, e Dom João. Ninguém está aqui pensando: a gente não sabe, a gente não entende como é que o Brasil se tornou o país que se tornou, a república. Não, a gente sabe. A gente sabe de cada passo, nós temos fatos históricos perfeitamente comprovados. Mas no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a qualquer outra religião, você também sabe explicar. Você sabe explicar, se você quiser estudar, e vale a pena, como é que o islamismo começou e como é que ele está até hoje. Por que ele cresceu, quais são os motivos. Mas a igreja você não consegue. O cristianismo você não consegue. Porque qualquer historiador busca causas naturais. A igreja só pode ter crescido por causa disso, e eles não encontram. É a mesma coisa, um médico, um cientista, alguém que é inteligente, vai buscar causas naturais.
Você imagina, você vai no consultório médico, ele faz alguns exames em você, pega os seus exames, fala, olha, eu estou vendo aqui, pelo seu quadro, Deus quer trabalhar na sua vida. Tá bom, doutor, eu converso isso com o meu pastor, mas eu quero que você resolva o meu problema. Eu quero que você me dê a prática, algo natural que eu posso fazer, algo que eu posso fazer com remédio, com tratamento, para resolver o problema que eu estou vivendo. É como a gente, em geral, funciona. Mas a ascensão do cristianismo contrasta com a ascensão do judaísmo antigo, do islamismo, porque não pode ser explicado por causas naturais. Quando a igreja nasce, o que eles têm? Eles têm um homem que era o líder deles, que foi morto antes da religião começar. Foi perseguido pelos judeus e pelos romanos e morto. E aí um grupo de homens começa a dizer que ele está vivo e não para mais de crescer. E de 120 vai para 3.000 da noite para o dia, e depois cresce, de repente eles invadem uma área que vai fora de Jerusalém e começa a crescer, e ninguém sabe explicar por que Roma não destruiu eles lá atrás. Embora tentassem, a perseguição romana foi horrorosa. Um pedacinho que você leu aqui. O tempo todo, e não conseguiu. Impediu o avanço do cristianismo. E daqui a pouco eram milhares e milhares de pessoas em volta do Mediterrâneo. E aqui está a gente, no Rio de Janeiro, em 2021, louvando o nome do Senhor Jesus. E hoje, 1/3 da população mundial exalta o nome do Senhor Jesus. E ninguém sabe propriamente explicar. Felizmente, para nós, os homens cristãos do primeiro século fornecem alguma explicação. Não é para os historiadores suficiente. Para nós entendemos, claro que é algo espiritual. Mas aqui está o que aconteceu. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. E é isso que fez toda a diferença. E ele ressuscita dos mortos quando ninguém esperava que isso acontecesse. Ninguém imaginava, ninguém realmente previa isso, embora ele tenha profetizado. Mas quando ele ressuscita, tudo muda. E todos os seus discípulos que estavam medrosos, dentro de casa, com medo de sair, agora estão nas ruas sem medo de nada, proclamando o evangelho do Senhor Jesus. E o que acontece em seguida é que os crentes vão começando a crescer, e tem, no meio dos judeus, alguns grupos diferentes, cristãos, e parte deles, eles pensam assim, imagina os judeus que se converteram a Cristo, lembrando que existiam escrituras, que nós chamamos do Antigo Testamento, não existia para nós ainda como Antigo Testamento, não existia para uma igreja ainda como Antigo Testamento, mas eles lembraram. Existia coisas que Moisés falava, que Davi falava, que Elias falava, que apontavam para o Messias. Vamos procurar. E eles começaram a mergulhar nisso e começaram a encontrar Jesus em todos os seus escritos antigos. Tudo apontava para ele. Isso foi fascinante. A razão por que eu e você hoje temos acesso ao Antigo Testamento é por isso. Porque você vai encontrar Jesus em cada um daqueles capítulos. Não é apenas para confirmar o centro de todas as coisas. A sua Bíblia não se engane, não começa em Gênesis, começa na ressurreição. Sem a ressurreição você nunca ia ver uma Bíblia. Talvez você nunca tivesse acesso ao Antigo Testamento, não ia nos interessar, era cultural, era com uma nação. A vida propriamente começa a partir dali. E eles começam a encontrar todo tipo de evidência profética. Como, por exemplo, Mateus, quando ele escreve, ele vai falar o tempo todo para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele fala isso várias vezes para confirmar. Gente, judeus queridos irmãos, Jesus foi profetizado a vida inteira. Um outro grupo decidiu, faz o seguinte, vocês fazem isso, a gente vai continuar pregando Jesus para todo mundo. Para gentios que não conhecem e nem se importam com o Antigo Testamento. Imagine que você é alguém que morava na região da Ásia ou da Europa, lá no século 0, no século 1, naquela época de Jesus, um pouco depois, e chega para você essa mensagem de salvação, chega para você essa mensagem do Evangelho, e alguém pergunta para você, olha, você sabe que Jesus era judeu? Essa pessoa que salvou você? Não. Você sabe alguma coisa sobre a cultura judaica? Zero. Você já ouviu falar nos 10 mandamentos? Nenhum deles. Eles não conheciam nada do que eu e você os conhecemos do Antigo Testamento. Nunca ouviram falar em Adão e Eva, em Noé,
Em Davi, em um dos profetas, no Salomão, que construiu um templo absurdo? Talvez eles tenham ouvido falar, porque a fama dele foi muito longe. Mas era só uma cultura. Era um outro povo. A gente sabe alguma coisa, mas sabe muito pouco. Eles não conheciam nada do que hoje eu e você conhecemos do Antigo Testamento. E quer saber? Tudo bem, eles não ligavam para isso. Quando o cristianismo foi apresentado a mim e a você, gentios, todo mundo que está aqui eu acho que é gentio. Se tiver um judeu aqui, depois conversa comigo, vai ser um prazer imenso conversar com você. Quando ele é apresentado a nós, ele não veio com todas as questões polêmicas e a complexidade da antiga aliança. E quando Paulo começa finalmente a pregar o evangelho aos gentios, que não conheciam e nem tinham acesso ao Antigo Testamento, a mensagem de Paulo era muito simples. A mensagem de Paulo era o evangelho. Era tudo que ele tinha. E ele vai falando isso, e nos seus escritos você vai ver algumas notas a respeito disso. Eu já pulei. Mateus, você colocou certinho, botou, né? Eu acho que não botei. Deixa eu ver, tá aqui. Não botei. Tudo bem, eu vou ler aqui. Isso eu botei e tirei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Eu leio para você. Paulo está escrevendo à igreja: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Ele vai dizer o que é o evangelho. O qual vocês receberam, no qual estão firmes. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E olha como é? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então eu vou pedir para você repetir essa frase. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Esse é o evangelho. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Essa parte é extremamente importante. Não é o que eu estou falando apenas para vocês. Gente viu ele vivo. Viu ele morto, viu ele sepultado, viu ele vivo 3 dias depois. E isso era suficiente. Era tudo que você precisava saber para crer em Cristo Jesus. Era lindo. Era novo, era universal, funcionava em qualquer cultura, era simples. Mas enquanto isso, outras coisas estavam acontecendo. Nós vamos ser apresentados a esse grupo, os judaizantes, que vieram após Paulo. Judaizantes eram um grupo de judeus cristãos, talvez muito sinceros. Mas a expressão que deram para eles esse nome, judaizantes, é que eles queriam judaizar o cristianismo. Eles queriam transformar o cristianismo em algo mais judeu ou judaico. Então Paulo ia numa igreja, fundava a igreja, ia pregar na igreja, ensinava a igreja e falava: gente, vocês são salvos pela graça de Deus. E o que a gente tem que fazer? Você só tem que crer nele. Você só tem que confiar que Jesus é suficiente. Paulo, não tem mais nada. Aí vinha esse grupo depois, judaizantes, e tentavam dar um jeito de judaizar o cristianismo, conectar algo antigo e velho a algo novo que Deus tinha feito. Eles tentaram conectar o cristianismo ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Eles pensavam: o cristianismo que nós estamos vendo só pode ser uma extensão do judaísmo, é ou não é? Para eles tinha que ser. Eles aprenderam a vida inteira que o Messias vinha para Israel. E quando ele veio, finalmente, eles agora creram que Jesus era o Messias. Será que a gente não deve dar continuidade à nossa visão de mundo que Deus nos deu lá atrás, através de Moisés? Paulo é inflexível, ele diz: não. E Paulo era um judeuzaço, judeu como poucos, sério no seu judaísmo. Ele fala: não, gente, a velha aliança, ela pavimentou o caminho para a nova, mas por favor, o novo é o novo, o velho tem que ficar para trás. Isso levou à primeira reunião ministerial da igreja, que é descrita em Atos capítulo 15. A necessidade que eles tinham de resolver essa questão. Para ser cristão, você não acha que tem que ser judeu também? Afinal de contas, Jesus nasceu judeu, veio para os judeus. Não. Jesus vai dando o tempo todo pistas de que ele não veio só para os judeus, que Deus estava fazendo algo completamente novo para o mundo inteiro, para todo aquele que crê. O que a gente, quando lê Atos capítulo 15, não percebe muitas vezes, nessa primeira reunião ministerial, é que o nosso futuro como igreja estava em jogo ali. O que acontece ali é muito, muito importante e muito determinante.
Se a igreja, se o movimento de Jesus fosse só uma extensão do judaísmo antigo, nós teríamos que nos tornar judeus, nós teríamos que nos converter ao judaísmo para podermos entrar. E a partir do versículo 1, você vê esse drama acontecendo. É tão importante, eu amo esse texto, porque ele resolve uma questão importante para a igreja. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Alguns homens significavam alguns líderes da igreja. Desceram da Judéia para Antioquia, cerca de quase 500 quilômetros, 480 quilômetros de distância. Essa não era uma viagem rápida, não era de um dia, eram 2 semanas viajando. Eles iam lá com propósito. Eles nunca iam quando Paulo estava lá, só quando Paulo saía. E eles chegavam no lugar e eles passavam a ensinar os irmãos. Qual era o objeto do estudo deles? Se vocês, pensa aqui vocês, que os irmãos gentios aqui digam amém. Esse não é o nome que você está acostumado a falar, mas eu prometo a você que se você não é judeu, você é gentio. Que os irmãos gentios aqui digam amém. Amém. Glória a Deus. Não, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou judeu. Judeu propriamente é aquele que é filho de Abraão, mesmo que espiritualmente. Tá bom, mas me libera hoje só para eu chamar você de gentio, tá? Só hoje. Que os irmãos gentios digam amém. Amém. É com você que eu estou falando, porque isso aqui diz respeito a você. Se vocês, igreja de Jesus Cristo, não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ao que a igreja inteira precisava fazer. Quando ouvia algo como assim. O quê? Paulo veio e passou 2 anos aqui com a gente dizendo que é pela graça, mas agora você está me dizendo que tem mais uma coisa. Tem que ser circuncidado. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é uma circuncisão. Uma cirurgia que só um homem pode fazer, né? Todo mundo sabe? Amém? Faz só assim para mim, para eu saber que você sabe, tá ok? Eu não preciso ir tão fundo. Se vocês não forem circuncidados, ou seja, se vocês não passarem por essa cirurgia, não poderão ser salvos. Paulo, é salvo pela graça e pela fé. Mas disseram que é salvo por cirurgia agora. Querido, você pode imaginar o que isso significaria, por exemplo, para o Descende, um movimento que a gente faz, uma cruzada do Billy Graham, onde ele prega e milhares de pessoas tomam uma decisão por Jesus. Uma cruzada do Reinhard Bonk lá na África, onde milhões e milhões e milhões de pessoas tomavam uma decisão por Jesus. Jesus é o Senhor, aleluia. Se isso tivesse permanecido, cada um desses homens é que fala, bom gente, agora tem que fazer uma cirurgia. Vocês querem andar com Jesus? Querem viver com Jesus? Todos os homens vão ter que ser circuncidados, que era a marca de aliança que Deus tinha com Israel, com a nação de Israel. E eles ensinam isso, não pode ser salvo, não vai ser salvo se não cumprir a lei de Moisés. Claro, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Paulo, e não é a única vez que ele vai fazer isso, ele vai entrar em crise, vai falar, gente, por que vocês estão complicando algo tão simples? Jesus resolveu essa questão, e a contenda é grande, e assim Paulo e Barnabé foi designado. Claro, a igreja estava desesperada, por favor Paulo, resolve esse problema para a gente. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham escrituras. Vai lá Paulo. Foram designados com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então vamos lá, fizeram lá a caravana deles, foram, vão se encontrar com Pedro. Pedro vai estar lá, Tiago, irmão de Jesus, vai estar lá. Outros homens que andaram do lado de Jesus vão estar lá. E a gente vai resolver esse problema, porque a gente não tem. Eles precisam trazer para a gente alguma coisa escrita. Chegando em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, lembra? Quase 500 quilômetros de distância, 2 semanas de viagem, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Queridos, vocês não fazem ideia de que Deus está fazendo lá na Antioquia. A gente prega, as pessoas vêm correndo, elas estão sedentas por Jesus, Deus está mudando a vida delas. Olha a última parte, tudo que Deus tinha feito por meio deles, Deus está fazendo algo grande, num lugar que não tem judeus necessariamente, tem um monte de gente não judeu, e estão se convertendo a Cristo. Então, se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus. Isso para mim é tão fantástico. E existem, como eu disse para você, pessoas que abandonaram a fé cristã. Mas quando você olha para isso daqui, isso é tão grande. Esses fariseus são aqueles mesmo que você está pensando. Você lembra no Evangelho, toda vez que eles aparecem, dá ruim o negócio?
Toda vez que eles aparecem, como é que esse pessoal que tramou contra Jesus, que queria pegar Jesus, que queria tentar flagrar Jesus, que é o responsável pelo julgamento e pela morte de Jesus, o que eles estão fazendo na reunião de liderança da igreja? A igreja de Jesus. O que pode explicar fariseu dentro da igreja, no início da igreja? Será que eles lembraram de uma parábola de Jesus? Falaram, é aquela parábola, resolveu o nosso problema? Não. Será que é porque é um ensinamento de Jesus muito grande? Não, queridos, é só uma coisa explica isso. Eles viram Jesus morto e viram Jesus vivo. Jesus ressuscitou e eles não têm saída para o que eles estão vendo. E eles vão se apresentar aos discípulos de Cristo, talvez ao próprio Senhor Jesus, cabecinha baixa, mão no bolso. Perdão, a gente estava errado. A gente estava completamente enganado. A gente deveria saber e reconhecer a vinda do Messias, mas não vimos. E eles se convertem. E o que a igreja faz com esse grupo de homens, desses fariseus, responsáveis pela morte do seu mestre? O que a igreja faz? Recebe eles de braços abertos. Dá boas-vindas àqueles que querem ser salvos, àqueles que se arrependem. Que a igreja diga amém. Que haviam crido e disseram, é necessário, eles não estão entendendo, eles estão tão arraigados ao judaísmo deles que eles não têm essa compreensão. É necessário circuncidá-los sim, e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Pedro, pensa comigo aqui, esse pessoal está se convertendo a Jesus, mas eles precisam aprender princípios que nós aprendemos quando nós éramos crianças. Princípios que nós aprendemos que estão na lei de Moisés. Eu acho que eles têm que guardar o sábado. Eu acho que eles têm que fazer sacrifício, e fazer isso, aquilo outro, serem circuncidados. E Paulo está do lado assim, desesperado por dentro. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram, a liderança grande da igreja, para considerar essa questão. Qual questão? Para ser crente, tem que ser judeu antes. Para me tornar um cristão, primeiro eu tenho que me converter ao judaísmo. Depois de muita discussão, essa foi a primeira reunião que a igreja teve para tratar de assunto ministerial. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Era a vez dele falar. E ele tem um discurso maior do que eu vou botar para você, mas ele começa dizendo assim, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios, não os judeus, os gentios, ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Qual mensagem? A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação por meio de Cristo, não só para judeus, mas para todos os gentios. Deus, e Pedro sabe o que ele está falando. Deus, algum tempo atrás, apareceu para ele numa visão e disse, você não deve julgar impuro, porque já tinha passado 15 anos, quase 20 anos, e Pedro ainda não tinha saído de Jerusalém para pregar a palavra para outros que não fossem judeus. Não considere impuro o que eu purifiquei. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nessa decisão, Pedro finalmente, ele abraça aquilo com muita resistência. Ele vai na casa de Cornélio, que era um centurião romano. Ele nunca tinha entrado na casa de alguém que não fosse judeu. Era grande para ele isso. O Espírito Santo vem sobre aquela família e deixa nenhuma dúvida de que Deus está fazendo algo novo. Pedro falou, gente, sou eu estou participando disso, Deus me chamou lá atrás. Eu sou uma testemunha viva de que o evangelho não é só para um grupo de pessoas, mas é para todo que crê nele. Todo mundo que crê em Jesus. Inclusive pessoas que a gente nem gosta, é para eles também. O evangelho da salvação é para todo tipo de pessoa, mesmo aquelas culturas que você não aceita, não importa, eles creram. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Você, querido, e ele falava o nome lá dos judeus que estavam com ele, você cresceu nesse ambiente. Você foi formado aqui, você aprendeu, né? Desde cedo você sabe o que é a Torá, você sabe o que são as leis. Agora você quer pegar isso e botar num homem de 40 anos, de 30 anos, de 20, uma mulher de 40 anos, para que ela comece a abandonar tudo que ela acredita da vida dela e se junte à nossa religião antiga. Sendo que Jesus já resolveu isso. Mais do que isso, você, falando para os seus amigos judeus lá, vocês não conseguem cumprir. Nem os nossos heróis conseguiram. E você quer que eles carreguem esse fardo no pescoço deles? Pensa bem.
Mas ele é definitivo, ele fala, de modo nenhum. Isso é Pedro, o cara que andou colado com Jesus, que está dizendo, cremos que somos salvos pela graça e só pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Querido irmão judeu, você foi salvo não por ter cumprido a lei, mas pela graça de Deus. Da mesma maneira, eles são salvos não porque eles vão tentar cumprir a nossa lei, mas pela graça de Deus. E Pedro senta, todo mundo está em silêncio, e Tiago, irmão de Jesus, toma a palavra. E no final do seu discurso, Tiago fala uma das frases que eu acho mais importantes no Novo Testamento para a igreja. Eu já falei isso para você, esse versículo está na minha mesa, tem um porta-copo escrito, eu olho para ele todo dia. E ele define como eu acredito que a igreja de Jacarepaguá precisa ser. Ele é uma inspiração para como eu acho que as nossas igrejas precisam ser. Ele precisa ser o combustível de como é que a gente faz igreja. Tiago, no final das contas, ele está tentando descobrir, estão tentando ali fazer aquele debate para descobrir se não judeus têm que se tornar judeus para se tornarem cristãos. Em outras palavras, nós vamos colocar algumas imposições para que eles se tornem cristãos. Para ser cristão aqui nessa igreja tem que parar de fumar. Para ser cristão aqui nessa igreja tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Para entrar aqui nessa igreja você não pode vir com qualquer roupa. Para entrar aqui não vem com esse pecado não, de jeito nenhum. E não tem que ser assim, assim, assado. Tem que usar máscara, mas tudo bem. Mas fora isso, eu não queria ter que impor nem isso a você. Mas não sou eu. Para ser crente aqui nessa tem. É mais ou menos isso que eles estavam tratando. E Tiago, irmão de Jesus, um dos meus heróis, deixa essa frase para mim e para você. Portanto, julgo, e quando ele fala julgo, ele é que decide o negócio. Ele é o líder, ele é o bispo daquele templo lá, da igreja de Jerusalém. Julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Qualquer coisa que eu coloco entre você e Cristo precisa ser removido. Precisa ser removido. Não, a gente já foi aqui na Nova Vida de Jacarepaguá criticado. Vocês facilitam demais. A igreja da porta larga. E eu respondo sem nenhum pudor, porque eu não posso pedir desculpas por isso. Vamos facilitar o máximo que a gente puder. E vamos abrir a porta o mais escancarado que a gente conseguir. Porque se tem alguém que está largando os seus deuses antigos para ter um pouquinho mais de comunhão comigo, com você, para aprender a respeito de Cristo, nós vamos colocar obstáculos. Se alguém chega aqui e tem os seus vícios, os seus problemas, a gente vai querer que a pessoa se corrija para finalmente fazer parte? Ou a gente quer que ela volte semana que vem e Deus está trabalhando na vida dela? Isso para mim determina como que nós precisamos tratar essa questão. Ah, pastor, a gente não pode permitir o pecado. Quem sou eu, você? Permitindo ou não permitindo, a gente está pecando mesmo, você e eu. Pensa bem comigo, quem está trabalhando na tua vida e fazendo você crescer não é você nem é o seu pastor, é Deus que está fazendo isso. Ele sabe o tempo necessário, Ele é muito paciente comigo, com você. Por que a gente não vai ser paciente com as pessoas que entram por essa porta e não necessariamente abraçar a mesma cultura que eu e você temos hoje? E não ter a mesma visão de mundo que eu e você temos? Tiago foi determinante. Não vamos colocar nenhuma dificuldade, nenhuma imposição. Aí ele lembra do negócio. Vamos pedir só uma coisinha a eles, vamos pedir só uma coisa. Ele fala, ao contrário significa nenhuma lei. Pedro falou muito bem, nós somos salvos pela graça, não pela lei. Nenhuma lei. Mas vamos escrever-lhes, dizendo-lhes, e essa é a primeira reunião, e a primeira carta que a igreja vai escrever a gentios. Ou seja, se você é um cristão gentio, essa é a primeira carta dirigida a você. É a primeira carta apontando para você, porque eles aqui nessa história somos nós. Nós somos aqueles homens que estavam sentados lá em Antioquia, esperando para saber qual era a resposta dessa pergunta, porque ela determinaria o nosso futuro como igreja. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo, e agora eu vou ler para você a carta que está lá, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 23.
Será que para ser um cristão primeiro eu vou precisar me tornar um judeu? Vai escrever a carta. E é uma carta que é para você, endereçada a você, preste atenção, igreja, sobre como você deve enxergar a lei de Moisés. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas é exatamente isso que você vai ver. Qual é a maneira como a igreja cristã, como o cristianismo, como a igreja hoje, em 2021, deve enxergar a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da sua Bíblia e da minha Bíblia, o Torá. Como nós devemos enxergar? Porque agora ele vai pegar alguma coisa de lá para mostrar para a gente. Não, ele vai além. E a carta é exatamente como está assim, na sua Bíblia NVI. Saudações. Eu ia botar saudações tricolores, mas ninguém ia acreditar que está na Bíblia isso. Soubemos, olha o teor da carta. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram. Gente, desculpa, eu sei que foi um pessoal aí para Antioquia, a gente não autorizou. E eu sei que eles perturbaram, eu sei que eles mexeram com vocês, eu sei que vocês estão desesperados por causa do que eles falaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Ele escreve, fica tranquilo, a gente está resolvendo essa questão. E ele termina dizendo assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. E agora ele vai falar e você pensa, será que ele vai pegar uns 5 dos 10 mandamentos? 10 mandamentos ele vai pegar 5, só isso aqui. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás e não cobiçarás, bota lá também. Será que é isso? Não, nem isso. Ele faz 2 pedidos aos gentios, para que eles possam ter, não cumprimento de lei, mas para que possam manter uma boa convivência entre os seus irmãos judeus. Ele coloca da seguinte maneira, que se abstenham da comida sacrificada a ídolos, sangue da carne de animais estrangulados. Isso não era para cumprir a lei, era porque, e ele explica na própria carta, depois você pode ler o capítulo 15, é porque existiam sinagogas naquela região, cheias de judeus, e se eles quisessem conquistar aqueles judeus, eles jamais iam conseguir com esses hábitos alimentares, é só para uma questão de convivência. Isso não é lei, nem para você, nem para mim. É importante saber disso. Você vai concluir isso facilmente. E também da imoralidade sexual. O que mais? Pode falar, Tiago? Escreve para a gente. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vai bem. Valeu. Valeu não está na Bíblia, mas é mais ou menos isso que ele termina. Acabou a carta. Peraí. Tem quase 2 mandamentos, cadê os 10 mandamentos, cadê os 613, não tem mais nada, é só isso. Eles estão pedindo que a gente seja sensível aos hábitos alimentares dos nossos irmãos judeus, para a gente ter comunhão, não porque é pecado comer isso. Mais tarde Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo, essa carne sacrificada ali, quem fez o boi foi Deus, se você orar e abençoar, está abençoado. Você resolve o nosso problema no Carmo Damião, por exemplo? Não, as crianças ainda não estão prontas para isso, e pais muito menos. Né? Mas, querido, a gente cria um negócio com isso. Você acha que Deus é tão fraquinho assim que seu filho comer uma bala e vai passar mal? O que Deus santifica não tem nada que o inimigo possa fazer. Se você santificar, você nem sabe se o que você vai almoçar hoje, quem foi o cozinheiro lá, que lançou um saravá nas suas comidas, você não sabe? Você não faz ideia de nada disso. E aí o que você faz? Você ora, Senhor, obrigado por esse alimento. Você reconhece que Ele é o doador de tudo que você tem. E está santificado. E em alguma versão, Paulo diz assim, põe para dentro, sem crise, sem problema. Eu nunca deixei meus filhos comerem doce de Carmo Damião, mas eu explicava para eles, filhos, se comer, está tudo bem. Ninguém vai morrer não. Só que era sempre coisa tão ruim, aquelas Maria Mole horrorosas, né? Uns doces de abóbora assim. Eu falei, deixa que eu vou comprar um chocolatezinho da Nestlé, da Copenhague para você, e a gente vai honrar o nosso Deus com isso. É muito ruimzinho aqueles doces. Esse é o problema, na verdade, do Carmo Damião, a qualidade dos doces. Com todo respeito, não quero ofender ninguém, por favor. Não é que seja pecado, mas Paulo está falando, não faz isso. Se você receber um judeu na sua casa, seja cuidadoso com isso.
para não ofendê-los. Não é mandamento. Tanto é que no final eles falam, vocês farão bem em evitarem essas coisas. A segunda é grande, é grave. Abstenham-se de imoralidade sexual, ok. Qualquer boa cultura vai entender que isso é muito importante. Mas o que aconteceu? Tiago, Pedro, João, todo o Antigo Testamento parece que foi ignorado. Você não precisa do Antigo Testamento. Você não precisa cumprir a lei de Moisés. É legal conhecer a lei, é legal conhecer o Antigo Testamento, é legal estudá-lo, porque você vai encontrar sombras de Jesus na maneira como Deus tratava e se relacionava com o seu povo. Mas ouça, o seu relacionamento com Deus não está lá, porque você foi salvo pela graça de Deus. Glória a Deus. E eu sei que algumas pessoas ainda ficam, André, você está diminuindo o poder do Antigo Testamento? De jeito nenhum. Eu acredito juntinho com você, eu vou pregar semana que vem sobre o Antigo Testamento, a gente não vai parar de falar dele, e é palavra de Deus, não tem erro ali, mas não tem doutrina para a igreja, porque é um acordo de Deus com uma nação. E tudo que está ali que você reconhece, Deus vai ser confirmado em Cristo Jesus. Mas um monte de coisa o próprio Jesus mandou você deixar para lá, deixar para trás. Como a gente falou alguns dias atrás aqui. Tem coisa lá que você nem sabia que estava lá. E graças a Deus que você nem sabe. Porque você não vai conseguir cumprir mesmo. Mas essa boa notícia chegou. Finalmente a carta voltou para a igreja. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. E claro, os irmãos que estavam lá pedindo, Senhor, por favor. Eu acho que os homens estavam tudo enfileirado, orando, de perna cruzada. Pai, abençoa essa reunião lá em Jerusalém. Os irmãos leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Graças a Deus. Queridos irmãos gentis, deixa eu falar para você qual grave era essa situação. A igreja, nesse dia, estava prestes a parar de ser igreja, a estagnar, a estacionar. Se a igreja se conectasse em qualquer nível com o judaísmo antigo, se tivesse alguma ligação com o templo judeu, a igreja, o cristianismo, ou teria sofrido um grande baque, ou teria até morrido. Eu não acho que ia morrer porque Jesus é que estabeleceu, mas teria morrido junto com o antigo judaísmo, porque o antigo judaísmo morreu. Você só pode ser judeu e praticar judaísmo com o templo. E uma vez que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído, não é possível mais praticar a religião judaica como era, como Deus estabeleceu com os judeus. O que você tem hoje é uma sombra disso. E o maior clamor dos nossos irmãos judeus é esse, que o templo seja reconstruído, porque é a única maneira de voltar à religião. Mas uma vez que ele foi destruído, se a igreja tivesse qualquer ligação com isso, seria afetada também. Mas naquele dia, naquela reunião, a nossa fé, graças a Deus, foi desvinculada do judaísmo antigo. Só tem uma questão importante, isso deixa uma lacuna importante. Desvincular o cristianismo do Antigo Testamento nos deixa com pouco para prosseguir. O que eles têm? A instrução dos apóstolos, dos presbíteros, era: vocês fazem bem em não ofender os seus vizinhos judeus com a sua maneira de comer e em evitar a imoralidade sexual. E parece que só tem esses dois temas para tratar na igreja, no que diz respeito a comportamento. Então, os pastores não tinham muito assunto para pregar. Eram dois assuntos. Então, semana que vem eu prego sobre a dieta, comida, o que é o certo de comer. E no outro eu falo sobre a impureza sexual, sobre imoralidade. Aí, quando voltar no outro, a gente volta a falar de comida. Só tem esses dois assuntos só. E, de certa maneira, para alguns de nós pode ser bom, porque esses são os dois grandes problemas da maioria de nós: comida e sexo, não é? Deixa eu olhar aqui. Alguns de vocês já disseram que sim, né? São assuntos que talvez sejam muito importantes, mas será que é só isso? Eles não tinham uma Bíblia. O Antigo Testamento tinha sido realmente deixado para trás, e a maioria deles nem queria saber, não era a cultura deles, era Deus e Israel. Não era estabelecido. Ele foi trazido para mim e para você no cânon bíblico para apontar para Jesus, para confirmar Jesus. Paulo ainda não havia escrito nenhuma das suas cartas. Os evangelhos ainda não estavam em circulação. E a igreja estava se perguntando: então como é que a gente vive? O que é que a gente faz? Quais são as regras? Quais são os mandamentos?
Nós estamos reduzidos a 2. E um deles nem faz muito sentido, a não ser que a gente receba a visita de um judeu para almoçar lá em casa. Então tudo bem, a imoralidade sexual. A gente deve se abster de imoralidade sexual. Tá tranquilo, é isso que é ser crente? E queridos, a primeira geração dos cristãos, o que eles tinham era apenas isso. O Evangelho, a mensagem da ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus e os mandamentos de Jesus. Só que esses mandamentos que eles ouviram, Pedro dizia, olha, Jesus disse isso, João escrevendo, olha, Jesus falou aquilo, eram mandamentos que antes da ressurreição nem faziam muito sentido, de tão aparentemente impossíveis de praticar. Mas é isso que eles tinham, a mensagem do Evangelho e os mandamentos de Jesus. Mandamentos aparentemente impossíveis de se praticar, coisas do tipo, e a gente vai começar isso na semana que vem. Aliás, eu não falei para você, mas a aplicação da mensagem de hoje, como é que você vai praticar essa mensagem? Voltando semana que vem, porque isso é só uma introdução. A gente realmente vai falar do assunto na semana que vem. Imagina Jesus chegando para você e falava assim, e era um mandamento: não temas. Ok, obrigado, Jesus. Como assim? Então, eu estou numa situação de extremo perigo, uma ameaça real contra a minha vida. Jesus chega e diz, não temas, não fique com medo, joga esse medo fora. Jesus, como é que eu vou fazer isso? Não duvide. Outro mandamento, não duvide. Como é que ele pode pedir uma coisa dessa de mim? Parece tão irreal. Não se preocupe, não ande ansioso, não fique preocupado. Mas quando você vê o seu Senhor ressurreto, o medo vai embora. Você não tem medo de mais nada. Quando você vê o teu Senhor ressuscitado ou ressurreto, você não duvida mais. Você não tem mais motivos para se preocupar. A visão de mundo muda completamente, como a gente colocou aqui, tudo muda. Então, coisas que parecem ou pareciam ser impossíveis antes da ressurreição, por causa da ressurreição se tornou algo não apenas que os discípulos consideravam possível, mas algo que eles buscavam, algo que eles perseguiam e algo que eles praticavam. Jesus ressuscitou de verdade. E de repente o que parecia tão extremo deixou de ser extremo e se tornou, diferente dos outros mandamentos que eram complexos e desnecessários, algo que eles precisavam praticar dia após dia. A partir de semana que vem eu vou te desafiar a viver um outro tipo de vida apontando para isso. Eu creio que pessoas vão ser libertas do medo durante esse tempo. Durante essa nossa série, durante essa nossa campanha, pessoas vão ser libertas da escravidão, da preocupação. Você conhece gente que vive preocupada o tempo todo? Deixa eu te falar, preocupação é igual a qualquer outro vício. E você vence um dia de cada vez. Mas a gente vai olhar para a palavra de Deus para ver como é que Jesus fez isso. Hoje eu quero lembrar você simplesmente da simples mensagem do Evangelho puro de Jesus. Jesus morreu pelos seus pecados. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Foi visto por muitos. Está à destra de Deus, intercede por nós. E nessa manhã Ele está aqui em nosso meio. Que o seu nome sempre seja exaltado. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé?